Livro A Questão Feminina, Kenneth Reagan. Introdução. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? 1 Coríntios 14, 34, 36. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, 11 e 12. Essas palavras de Paulo têm sido motivos de perplexidade para os leitores da palavra de Deus, particularmente para o grupo grande e crescente de mulheres que sentem queimar-lhes a alma, sabendo que foram chamadas e separadas por Deus para o ministério. Em praticamente todas as denominações evangélicas, as mulheres têm sido proibidas de ensinar, de pregar ou mesmo dar testemunho, ou orar em voz alta nas reuniões. Esses textos são a base para as tais proibições. Muitas denominações conservadoras só permitem que as mulheres tenham uma participação muito limitada nas reuniões. Outras pessoas querem simplesmente passar por cima desses versículos, alegando que Paulo estava expressando sua opinião pessoal e falível. No entanto, eu creio que se em outros textos Paulo deixou clara uma opinião pessoal, nesses citados acima, ele estava escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo. De fato, em outros versículos, Paulo declarou: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. 1 Coríntios 14, 37 e 38. A passagem a qual ordena que as mulheres fiquem caladas na igreja está no capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o grande trecho conhecido como capítulo pentecostal. Quem já viu uma igreja pentecostal onde as mulheres ficam em silêncio ou não podem falar? Eu nunca vi. Em nenhuma outra igreja que conheço, as mulheres têm tanta liberdade para falar, ensinar, pregar, orar, gritar e assumir posições de responsabilidade como nas igrejas pentecostais e nas do Evangelho Pleno. Não há quem proclame com tanta veemência seguir a palavra de Deus fielmente quanto as igrejas do Evangelho Pleno e as pentecostais. Na verdade, é isso que significa Evangelho Pleno: seguir a verdade completa. Mesmo assim, nos seminários e institutos bíblicos mantidos por essas duas igrejas, mulheres e moças podem ser encontradas estudando a palavra de Deus e preparando-se para o serviço cristão como missionárias, evangelistas e pregadoras. Portanto, se você apenas lê superficialmente esses versículos, sem observar os detalhes, parecerá que nosso costume não está bem alinhado com os ensinos de Paulo. Nesse caso, temos de admitir que ignoramos ou desobedecemos a palavra nessa questão em particular. Ou então, temos de interpretar esses textos de acordo com a prática que adotamos em nosso meio. Será que Paulo odiava as mulheres? Tenho ouvido pregadores e outras pessoas apresentando nas igrejas a teoria que Paulo não gostava de mulheres, de que ele nunca se casou e de que até as odiava. Usam essa teoria como explicação do motivo pelo qual ele impunha tantas restrições às mulheres. Bem, Paulo não as odiava. Paulo também não aconselhava a prática do celibato, como alguns pensam. Ele deu esse conselho dentro do contexto daqueles dias. Lendo 1 Coríntios 7, 25 a 40, você verá que Paulo aconselhou o celibato por causa do que chamou de angustiosa situação presente. Versículo 26, Ara. Isto é, as perseguições e aflições às quais os cristãos da época estavam expostos e também para que as pessoas estivessem livres para se devotar totalmente ao serviço do Senhor. Paulo não era contra o matrimônio. Isso fica claro na passagem que mencionamos acima. Em Hebreus 13, 4a, ele declarou: venerado seja entre todos o matrimônio.
Quando especificou as qualificações para o bispo ou pastor, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 10, Paulo disse que este deveria ser marido de uma só mulher e governar bem sua própria casa, tendo os filhos bem disciplinados. Se odiasse as mulheres ou achasse que todos os ministros deveriam ser celibatários, Paulo teria aconselhado Timóteo e Tito a procurarem homens solteiros para essa importante posição de responsabilidade. Ele, contudo, não fez isso. Paulo falava de uma maneira que demonstrava sua alta consideração pelas mulheres e pelo trabalho que desempenhavam. Romanos 16, 1 a 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. A palavra grega diáconos, traduzida como a qual serve, é traduzida em muitos outros textos como diácono. Algumas versões mais modernas da Bíblia trazem no versículo 1, recomendo-vos Febe, diaconisa. Note também que Paulo estava dirigindo-se à igreja em Roma, ou seja, escrevia tanto para os homens como para as mulheres. A ajudeis. Em outras palavras, deviam ajudar aquela mulher. Não era para mandá-la ficar calada em um canto ou prevalecer sobre ela, mas ajudá-la em qualquer coisa que tivesse necessidade. Em sua calorosa saudação, Paulo não esquece as mulheres de Roma. Romanos 16, versículo 3 e 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Ao contrário do costume usual, mesmo na época atual, Paulo menciona a esposa Priscila antes do marido Áquila. Ele escreveu: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Versículo 6. Romanos 16, 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. De acordo com a língua grega, sabemos que esses 3 nomes são femininos. Como Paulo menciona o trabalho de Trifena, Trifosa e Pérside faziam no Senhor, concluímos que essas mulheres tinham algum tipo de ministério. No versículo 13, Paulo disse: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Em uma extensa passagem de Efésios 5, 21 a 33, na qual mostra como o relacionamento entre marido e esposa ilustra o relacionamento de Cristo e a igreja, Paulo aproveita para exortar os maridos a amar suas esposas. Efésios 5, 25, 33. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Colossenses 3,19. Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra elas. Será que essas são palavras de alguém que odiava as mulheres? É claro que não. Pelo contrário, mostram que esse grande apóstolo, apesar de ter renunciado à influência doce e inspiradora, à amizade e ao companheirismo de uma esposa piedosa, tinha as mulheres em autoestima, tanto quanto estimava bons homens. Se os seus conselhos fossem levados um pouco mais a sério pelos homens, muitas tristezas e momentos difíceis enfrentados por boas esposas seriam evitados. A atitude de Jesus para com as mulheres é um exemplo para todos os homens. Ninguém poderia tratá-las com maior consideração que o próprio Senhor Jesus Cristo.